bem? Você sabia que o nosso cérebro divide os processos atencionais em 4 tipos diferentes? Atenção seletiva, atenção sustentada, atenção dividida e atenção alternada? Fique com a gente para saber um pouco mais. Eu me chamo Eliane, sou mestre em educação, arteterapeuta e psicóloga. E esse canal ele tem esse intuito, assim, né, de a gente poder estar trazendo algumas técnicas, algumas sugestões que possa ajudar e contribuir para que o nosso processo de atenção, de percepção, de memória e todas as nossas estruturas cognitivas possam ser cada vez mais estimuladas, cada vez mais potencializadas, ok? Bem, eu falei lá no início que nós temos 4 tipos de atenção, né? Obviamente eu não vou falar de todos os tipos nesse vídeo, porque senão ele também vai ficar muito prolongado, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho da atenção seletiva, tá? Talvez seja, né, a mais básica de todas. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho e dar alguma sugestão, alguma dica, né, de atividade onde você possa exercitar também as outras atenções, né, que é a atenção sustentada, atenção dividida e atenção alternada. Então, a atenção seletiva é quando eu procuro por um estímulo, né, eu já tenho uma intenção, então a gente vai buscar uma pessoa, por exemplo, numa sala, né, com muitas outras pessoas e você já sabe quem você está procurando, então a sua atenção já vai nesse reconhecimento da pessoa que você quer, da pessoa que você precisa falar. Então, a gente vai, eu selecionei ali um material que basicamente, e o intuito desse canal é a gente poder também trabalhar com materiais que são embalagens, materiais que muitas vezes a gente vai estar jogando fora, mas que são materiais que têm um potencial sensorial, né, tátil, ou ele vai servir para uma brincadeira, um estímulo auditivo. Então, tem muita coisa que a gente acaba colocando fora e são materiais bem interessantes, principalmente para quem trabalha com crianças, né, para quem é professor ou para quem é pai, mãe. Acho que tem materiais tem embalagens que vale a pena a gente guardar, não só guardar, né, mas poder selecionar, separar e dar um uso lúdico, né, um uso pedagógico, um uso estimulativo para aquela embalagem, para aquele material. Então, eu já volto em seguida com uma sugestão de uma técnica. Bem, então vamos lá. Sabe aquela embalagem de pó de café que geralmente a gente joga fora, né, a gente coloca no lixo reciclável? Essa embalagem, quando a gente abre do lado, ela fica um material bem interessante, assim, um cartão, né? Porque daí ela é mais resistente e dá pra gente colar várias coisas e fazer várias técnicas e vários exercícios. Lembrando que aqui nesse canal a gente não vai inventar a roda, né? A roda já foi inventada, então a gente vai muitas vezes fazer sim a captação de técnicas, de sugestões, de material de outros sites, né? A gente vai realmente dar os direitos autorais, né? A gente vai poder indicar a fonte de onde aquele exercício foi extraído, mas a gente vai fazer porque já existem muitos materiais com esse uso, né? Muitas atividades com esse propósito de reciclar os materiais e as embalagens. Então, aqui, né, o que eu fiz? Eu colei uma figura, colei 2 figuras grandes, né, de um lado da embalagem, do outro lado, depois eu mostro também uma proposta para o outro lado, mas assim, basicamente aqui a gente vai trabalhar com o visual, com a figura, né? E do outro lado a gente pode trabalhar com as palavras, né? Criança, né? Para o adulto, enfim, a gente consegue trabalhar com a palavra. E aqui aquela criança menor que não está ainda alfabetizado, uma criança que já tem alguma dificuldade, a gente pode trabalhar, exercitar um pouquinho esse processo de atenção
seletiva. E aí pode ser qualquer figura, na verdade, né? Eu selecionei duas aqui, mas podem ser qualquer figura. E aí, o que acontece, né? Depois que você colou uma figura grande, difusa, o que é uma figura difusa? Ela é uma figura que também tem muitas informações, né? Porque quanto mais informações na figura, mais esse exercício, né, da atenção seletiva. E aí você pode dar um comando, né? Você pode sugerir alguma proposta para a pessoa executar, né? Ela vai ter que grifar e selecionar, sei lá, todas as pessoas com uma roupa de uma cor específica, né? Com uma cor de roupa amarela, com uma cor de roupa vermelha, todas as pessoas que estão carregando uma mala, enfim, você vai ver qual é a proposta, qual é a temática da figura, né? O que ela sugere em termos de comando e pedir para a pessoa que vai executar o exercício uma determinada tarefa e ver quanto tempo, né, efetivamente a pessoa vai, se ela faz isso com facilidade, se ela faz isso com mais dificuldade. É interessante você fazer primeiro e marcar o tempo que você leva também, ou se você vai fazer isso com uma criança de 8 anos, por exemplo, que você já vai estar trabalhando a questão da estimulação, façam com outras crianças com a mesma idade. E aí você vai ter uma média de tempo, né? Do seu filho, da sua filha, do seu aluno. Você sabe que aquele tempo lá é um tempo médio comum entre as crianças daquela faixa etária. Ou o tempo, né, da criança que está sendo solicitada a tarefa, ela pode estar com um tempo muito acima também da média de crianças daquela idade. Ou ela também pode estar com um tempo bem abaixo, né? O que sugere uma maior estimulação, uma maior atenção com relação a ela. Então, vamos lá. Do outro lado, de um lado você pode trabalhar com a questão do visual, da imagem, e do outro lado, você pode trabalhar com a questão do gráfico, né, da palavra. Então, eu recortei aqui, né, algumas tiras, alguns anúncios, né, de jornal, de revista. O que você pode estar pedindo, né? Você pode escrever uma palavra qualquer e pedir para a pessoa procurar no texto onde que ela encontra essa palavra. Caso que aí você já vai ter que antecipadamente ler, né, todo o material, ver onde é que tem essa palavra e selecionar. Aqui, no caso, eu já tinha localizado a palavra vida, então só tem nesse ponto, né? Talvez tenha em outros pontos, né? Eu li rapidamente, mas essa é a ideia, né? Na verdade, esse é o princípio, né, da atenção seletiva. Você tem um comando, você tem uma tarefa, você tem um estímulo, você tem uma realidade que é embaralhada, que é complexa, e aí você tem que buscar, né? Então, quanto mais exercitamos essa capacidade de atenção seletiva, mais rápido, né, mais aprimorado, com mais velocidade, a gente vai entendendo e compreendendo e captando as coisas, né? Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo os outros tipos de atenção, mas vamos pensar o seguinte também: quando uma criança tem uma dificuldade de atenção seletiva, consequentemente ela começa a ter dificuldade em todos os outros tipos de atenção, né? É um efeito meio cascata. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com esse tipo de exercício, né? Com a criança principalmente, né? Para ela não se perder no meio, né, de tantos estímulos, né, para quando ela está na sala de aula, por exemplo, ela realmente conseguir manter, depois a gente vai ver isso, porque isso já é atenção sustentada, mas ela conseguir selecionar o estímulo, que é muitas vezes o professor lá na frente explicando uma determinada atividade, ok?
Bom, só pra gente então fechando esse primeiro vídeo, que já ficou bem extenso, depois a gente vai dar uma editada. Eu montei aqui uma atividade para que possa ser feita com as crianças menores, ou até aquelas crianças que possuem, né, algum tipo de dificuldade, né, no processo do desenvolvimento ou no processo de aprendizagem, que é o quê? Em vez de você apresentar uma figura, uma gravura difusa, como foi aquela primeira lá, você já apresentar as figuras separadas, né, já com uma certa clareza, né, com um princípio de boa forma, para que a criança pequena, que ainda não tem esse domínio de coordenação motora fina, que ela possa então colocar o dedinho, né, que você fale, né, onde é que está o peixe. Então, que a criança possa colocar o dedo em cima daquele objeto que você deu o comando, né, ou seja, ela vai estar trabalhando com esse processamento. Tem uma tarefa de procurar um objeto específico, ela vai olhar ali no meio de todos os objetos que tem, vai selecionar e vai colocar o dedinho em cima do objeto que foi solicitado para ela. E aí essas gravuras precisam ser selecionadas a partir do repertório que a criança tem do dia a dia, né? Então, veja assim, né? O que ela assiste, o que ela canta, o que ela fala na casa, né? O que ela tem em contato com os utensílios. Então, procurem imagens, figuras que já sejam próprias do cotidiano da criança e que daí vai ser muito mais tranquilo e muito mais fácil para ela, né? E aí ela coloca o dedinho em cima. Uma outra dica que eu queria deixar aqui também para os 3 processos, né, para os 3 momentos, é você passar um contact, né, porque daí você passa um contact, principalmente ali naquela atividade que era para grifar a palavra, né, porque daí grifa de canetinha por cima do contact e depois a gente consegue. Então, eram essas as técnicas que nós teríamos para apresentar hoje. Espero que vocês tirem partido dessas sugestões e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!